Então, todo mundo, né, gente, quer encantar os clientes. Quem que confeiteira aí que não quer que quando o cliente encomenda lá um bolo seu, que ele retorne, né, que ele encomende de novo, que ele te indique, né? Então, a gente precisa sempre pensar dessa forma, né? Que quando a gente vende um bolo, quando a gente faz um bolo, é para isso, né? Que a gente quer aí ganhar cada vez mais clientes, encantar cada vez mais clientes com o sabor do nosso bolo, com a aparência do nosso bolo, né? Então a gente precisa pensar em todas essas coisas quando a gente quer aí vender bolos de festa, né? Quando a gente quer aí ser reconhecidas com bolos de festa altos, por exemplo, como esse aqui. Né? E por que eu falo aqui dos bolos de festa altos e decorados com buttercream? Porque são os bolos com os quais eu trabalho, né? Com os quais eu fui reconhecida, né, e valorizada pelo meu trabalho. E eu sempre estou falando aqui que fazer mais do mesmo não vai te diferenciar, você não vai estar no time das diferenciadas, você fazendo mais do mesmo, né? Então a gente precisa realmente buscar conhecimento, buscar coisas que vão fazer com que a gente encante de verdade o nosso cliente, fazer com que a gente venda para o cliente certo, que vai valorizar aí o nosso trabalho, né? Então, o resultado aí do que a gente espera, né, com o nosso bolo tem que ser, né, de acordo com o produto que a gente está oferecendo, né? Então é o que eu falei, não adianta você fazer o que todo mundo faz, que você não vai ser valorizado, certo? Então a gente precisa pensar nessas coisas. E quando a gente pensa em encantar lá o nosso cliente, é que o cliente fique satisfeito e que ele volte, que a gente consiga fidelizar o nosso cliente, né? Então, primeiro a gente atrai esse cliente com a aparência do nosso bolo, por dentro, por fora, né? Com uma aparência bonita. E depois a gente quer que esse cliente, quando coma o nosso bolo, queira repetir, né? E te indique aí para mais pessoas, né? Para você cada vez mais ir atraindo o cliente certo para você que vai valorizar o seu trabalho. É você não se colocar no lugar do cliente. O que acontece, né? Quando a gente vende bolos, a gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente. Como que você gostaria de receber um bolo? Como que você gostaria de ser tratada? Então, como que você gostaria aí, de modo geral, né, receber o seu bolo? Então, quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente, a gente se preocupa mais, né, com aquilo que a gente vai entregar. Porque a gente quer que o cliente fique satisfeito, que a gente precisa encantar o cliente, fazer com que ele volte. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente se coloca no lugar do cliente, a gente consegue fazer tudo melhor dentro da nossa cozinha, do nosso trabalho, desde o atendimento, né, até a entrega do seu bolo, desde a divulgação, né, do seu trabalho aí na sua rede social, até quando você entrega o seu bolo. Por quê? Porque você sempre vai estar preocupada em como que o cliente vai receber aquele produto. E quando você não se coloca no lugar do cliente, você vai acabar atraindo muitas vezes o cliente errado para você. Você não vai conseguir fazer um atendimento adequado, você não vai conseguir levar exclusividade para o seu cliente, né? Você não vai conseguir ter um cardápio bacana aí para o seu cliente, você não vai conseguir levar a experiência, né, que o seu cliente merece. Então você precisa se colocar no lugar do cliente. E eu sempre falo aqui, né, gente, que a gente não vende bolos, né? Então a primeira coisa que a gente tem que mudar aí é a nossa mentalidade enquanto confeiteira. Para você começar a se posicionar e ser valorizada e reconhecida e ser mais confiante naquilo que você faz, né? E quando a gente trabalha com bolos altos, a gente sonha, né? Fazer bolos altos, fazer bolo de andar, né, gente? A gente tem que chegar aí nesse nível. E para a gente chegar nesse nível, a gente precisa, além de se colocar também no lugar do cliente, é conhecer as bases, as técnicas e parar de ficar seguindo tutorial de receita aí na internet, né? Que isso não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente tem que pensar na experiência que a gente leva para o nosso cliente, certo? E o que quer dizer experiência? Experiência é o valor que o teu produto tem. Né? Como que você está entregando esse produto? Então, vamos supor, você entrega um bolo dentro de uma caixa, ou você está entregando lá o bolo assim na mão. O cliente vem buscar, você entrega o bolo assim para o cliente, não coloca numa embalagem, o cliente leva de qualquer jeito esse bolo, né? Qual é a experiência que você está gerando para o seu cliente? É a mesma coisa quando eu vou numa confeitaria, né? Então, vamos pensar, se eu entro numa confeitaria lá,
que tem um atendimento bom, que tem doces bonitos na vitrine, né? Que quando eu vou comer o bolo, eu fico encantada com o sabor daquele bolo, né? Que aquilo derrete na boca. Então, e eu vou em outra confeitaria que não tem nada disso, né? Então, qual é a melhor experiência que eu tive? Naquela confeitaria que teve um melhor atendimento, naquela confeitaria que eu vi que os bolos eram bonitos e quando eu comi, eu comprovei, né, que valeu muito a pena, às vezes, eu pagar mais caro do que ir num lugar e pagar barato e não receber toda essa experiência, não receber aí o valor, né, que a confeitaria lá, no caso, proporciona, certo? Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça quando a gente vende bolos, quando a gente quer também ser valorizada, né? Porque você não vai ser valorizada se você continuar fazendo aquilo que todo mundo faz. Não buscar diferencial, não se colocar no lugar do cliente e não conseguir entregar aí experiência para o cliente, né? Então, como que a gente também tem que pensar quando a gente fala em experiência, né? Em se colocar no lugar do cliente? Tem muita confeiteira que está lá, né? Como eu falei lá da confeitaria, a vitrine. Né? Hoje em dia a gente precisa estar onde? Nas nossas redes sociais, no Instagram. Esses dias eu escutei uma frase que é verdade. Né? Se a gente não está ponto .com, nós estamos ponto fora. Né? Aí é muito real isso. Hoje em dia, a gente, confeiteira que está trabalhando com bolos, precisa se posicionar adequadamente na rede social. E hoje a maior rede social aí para você começar a vender bolos é o quê? É o Instagram.